A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez esse que vos fala é vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, hoje mais uma vez vamos fazer mais um estudo. Esse estudo vai ser breve, sobre se CA quebra jejum. Muitas pessoas têm dúvida nisso, né? E muitas pessoas não jejuam no dia de Santa Ceia, porque as pessoas acham que CA quebra jejum. Então vamos ver rapidamente na palavra do Senhor, Mateus capítulo 26, versículo 26 fala assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe também, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então nós vamos ver aqui a palavra que vai falar que enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, ou seja, antes deles cear, eles já estavam comendo com o Senhor. Então aqui é bem provável que eles não estavam em jejum. É bem provável que, acredito que nem mesmo Jesus estava em jejum, que estava junto com seus discípulos comendo, se alimentando. Então, cear, ele quebra o jejum? A palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, nós não vamos achar nenhuma palavra, nenhuma passagem que vai falar que se a gente cear, a gente quebra jejum. E que se a gente tiver em jejum, a gente não pode cear. Então o que nós entendemos? Eu vou dar o meu parecer acerca desse assunto. Não estou falando que os irmãos devem seguir, não estou falando que os irmãos devem orar a Deus, falar: Deus, pode ou não. Eu só estou dando o meu parecer. Se os irmãos quiserem orar a Deus e pedir a direção de Deus, tudo bem. Porém, a Bíblia não menciona nada em relação a cear de jejum. Se você quer cear em jejum, tudo bem. Agora, se você não ceia, se você não está de jejum, mas ceia, tudo bem. Então, aí vai de cada um dos irmãos, vai de cada um. Se você, irmão, tem na sua consciência que cear quebra jejum, então não jejua para cear. E se os irmãos têm na sua consciência que cear não quebra jejum, então esteja em jejum para poder cear. Eu geralmente, irmãos, eu prefiro estar em jejum, porque o meu parecer é esse. Eu, Miguel, acredito que cear não quebra jejum, porque a ceia, embora nós estejamos comendo um pão, um pedaço de pão e tomando um pouco de suco da uva, embora nós estejamos fazendo isso fisicamente, porém a Santa Ceia, ela é espiritual. Então, por esse motivo da Santa Ceia ser espiritual, de nós estarmos fazendo menção do corpo e do sangue do Senhor, aonde Paulo fala em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor, que na noite que foi traído, pegou o pão, tomou o cálice e disse: Tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento. Bebei também, fazei todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, os irmãos lê lá depois em 1 Coríntios 11, 23. Então, como a Santa Ceia é algo espiritual, ao meu ver, no meu parecer, a ceia não quebra o jejum, porque é algo espiritual.
Mas se os irmãos têm na sua consciência que cear quebra jejum sim, então não esteja em jejum. Por causa da sua consciência, é isso que Paulo fala. Se a sua consciência te acusa, então não faça. Por causa da consciência. Fala, comer de tudo o que se vende no açougue e sem perguntar nada. Por causa da sua consciência, está comendo de tudo. Mas se souberes que algo foi oferecido ou consagrado, não coma. Por causa da sua consciência. Então, que nós temos que saber se a nossa consciência está de acordo na ligação com o Senhor, ou se a nossa consciência está nos acusando. Porque tem determinadas coisas dentro da palavra de Deus que não fala se é certo e não fala se é errado. Por isso que entra o princípio da licitude que Paulo fala. Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós temos que entender que muitas coisas não é pecado, porém não nos convém fazer. Então, a respeito da Santa Ceia, esse é meu parecer. Que, ao meu ver, o meu parecer é que cear em jejum não quebra o jejum. Se você estiver em jejum e cear, não quebra o jejum. Porém, se a sua consciência te acusar, então não jejua, mas ceia. Porque é mais importante você fazer parte do corpo e do sangue do Senhor do que você estar jejuando e não querer fazer parte do corpo e do sangue do Senhor achando que quebra o jejum. Mas isso vai de cada pessoa, irmão. Não estou afirmando, não estou falando que deve ser dessa maneira. Estou dando somente o meu parecer, porque dentro da palavra do Senhor não tem nada falando sobre isso. Se quebra ou se não quebra o jejum. Então esse é o meu parecer. Que a ceia do Senhor eu tomo em jejum, prefiro tomar em jejum, porque para mim a minha consciência não me acusa, então eu tomo em jejum. Então para mim não quebra o jejum. Amém, irmãos? Então que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos, que meus irmãos possam conseguir entender o que o Senhor quis nos direcionar. E aquele que achar que quebra jejum, então não jejua. E aquele que achar que não quebra o jejum, então jejua. Amém? Então que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.